Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 133. Se você puder abrir a sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 133, se coloque de pé nesse lugar. Você crê que o Senhor Jesus está aqui e Ele é digno da sua adoração, do seu louvor? Então vamos nos colocar em reverência à presença dEle. A palavra do Senhor diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Meus irmãos, eu gosto muito desse versículo, porque eu costumo dizer que não existe uma das grandes preciosidades que existe em ser igreja, é a gente poder estar em comunhão, é a gente poder caminhar juntos. E na última semana eu fiz uma viagem. Nós fomos para o GIM, Brasil, que é uma conferência global para líderes de jovens e adolescentes. E nós participamos de um workshop que falava sobre unidade. E o pastor que ministrou esse workshop para nós, ele falou algo tão especial. Ele falou que a comunhão, que a unidade, ela é uma ação do Espírito Santo. Que por nós mesmos, por conta da nossa carnalidade, da nossa pequenez, da nossa imperfeição, por nós mesmos nós não conseguiríamos caminhar em unidade. Mas pelo Espírito de Deus que habita em nós, o mesmo Espírito que está em mim, que está em você, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é Ele que faz com que nós possamos caminhar em unidade como igreja. Você crê nisso? Então eu queria te convidar hoje, para nós iniciarmos esse culto, para você fazer uma dupla com alguém, preferencialmente alguém que você já não vê há algum tempo, entendeu? Aquele irmão que você fala, cara, que saudade, quanto tempo eu não te vejo. Pega na mão dessa pessoa e vamos ter um tempo de oração juntos. Se você vê alguém sozinho, meu irmão, mesmo que você não conheça, chega perto dessa pessoa. Não vamos deixar ninguém sozinho, pode ser duplas, trios, mas vamos orar juntos. E eu quero te convidar a colocar a vida desse irmão agora na presença do Senhor. Colocar a vida dele, pedir para que Deus fale com ele nessa noite, para que esse culto seja um culto cheio da graça e da presença de Jesus. Se você está vendo alguém que está sozinho, não deixe ninguém sozinho aqui, amém?
Eu queria te convidar para vocês fazerem duplas, trios, para nós termos esse tempo de oração como igreja. Oh Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por ser igreja. Muito obrigada pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita no nosso meio, que não nos deixa caminhar sós. Muito obrigada por esse Espírito que opera em nós, algo tão sobrenatural que gera no nosso meio uma unidade maravilhosa. Muito obrigada por esse Espírito de Deus que gera em nós um amor tão grande uns pelos outros, que quebra toda barreira de divisão, que quebra todo levante, toda barreira, Paizinho querido, oh Deus, de briga. Nós queremos repreender isso agora em nome de Jesus. Nós queremos declarar que nós seremos um povo que caminha em unidade, um povo que caminha, Paizinho querido, em comunhão, um povo, Jesus, que ora junto, que se alegra junto, que chora junto, que cultua a Deus juntos. Nós te louvamos pela preciosidade que é estar e ser igreja. Nós te louvamos por esse tempo de culto nessa noite, que nós possamos sentir a presença do Senhor nesse lugar, que a tua glória se manifeste de uma forma sobrenatural aqui. Oh Deus, que nós possamos corresponder à tua presença, que nós possamos mesmo abrir os nossos lábios, levantar as nossas mãos, que nós possamos nos expressar em adoração ao Senhor nessa noite, que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor como um perfume suave diante do teu trono de glória. Oh Deus, que nessa noite nós possamos sentir a tua presença como nós não sentimos até aqui. Que o teu Espírito Santo encontre lugar no nosso meio, para agir, Pai, em nós, para agir através de nós. Deus, eu quero colocar cada um que está aqui nessa noite, nesse lugar, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que estão aqui talvez não tem motivo para se alegrar, mas tem tantos motivos para chorar. Que o teu Espírito Santo possa trazer consolo, que o teu Espírito Santo possa derramar uma porção de alegria, uma porção de revigoro, e que nós como igreja possamos consolar uns aos outros, caminhar em unidade uns com os outros. Nós te louvamos, Jesus, e nós te glorificamos pelo privilégio que é ser igreja, e pelo privilégio que é cultuar ao Senhor nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Só aqueles que estão respirando digam amém. Graça e paz, povo de Deus. Firmes e fortes, amém. Vamos então fazer deste lugar aqui um lugar onde nós profetizamos e onde nós declaramos a presença de Deus. E onde a presença do Senhor está, a vergonha não tem espaço, o pecado não tem espaço, a doença não tem espaço, as aflições não têm espaço. E eu quero te dizer algo muito especial. Ainda que nós passemos por circunstâncias que não são agradáveis, o nosso Deus está conosco. E porque Deus está conosco, nós permanecemos de pé. Amém? Você entende o que é isso? Você entende o que é a alegria de servir a um Deus que é grande, a um Deus que realmente tem um poder, que está acima de tudo e está acima de todos? Eu quero dizer para você nesta noite, viemos aqui para celebrar este Deus e declarar isso. Alguém está assim, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando, o que aconteceu comigo foi muito grave, e eu estou aqui nesta noite para te dizer, meu irmão, minha irmã, eu entendo de dor. Eu não tenho tempo aqui para dar um testemunho, mas eu entendo de dor, eu sinto dores constantes, mas eu sei o que meu Deus tem feito por mim e pela minha vida. Aleluia. Muitas vezes nós não temos como escolher as circunstâncias que acontecem conosco, mas quer saber de uma coisa? Você tem a possibilidade de escolher como você responde a tudo isso. E eu escolho profetizar, eu escolho declarar a palavra do Senhor.
eu escolho Deus. Eu digo sim para Deus. E quando eu digo sim para Deus, os nossos inimigos, as nossas adversidades ficam, ó, pequenininhos. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Eu quero te convidar a cantar uma canção que declara muitas coisas. E eu quero que você se encha de fé nesta noite, em nome de Jesus. Coloque um sorriso nos lábios. O Senhor está aqui neste lugar. Estou trocando a tristeza, estou trocando a vergonha. Eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Estou trocando a doença, estou trocando a dor. Eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Agora levanta suas mãos e diga sim. Eu digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor, amém. Tá bom, mas pode melhorar, diga sim. Eu digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor, amém. Agora presta atenção, olha só. Afligido e perseguido, porém nunca destruído, ferido, mas não abalado. A maldição não tem poder, pois sua bênção vai além. Seu gozo, minha força é. O choro pode uma noite durar, mas o gozo vem pela manhã. A alegria do Senhor é a nossa força. Celebre, celebre, declare afligido, afligido e perseguido, porém nunca destruído, ferido, mas não acabado. A maldição não tem poder, pois sua bênção vai além. Seu gozo, minha força é. O choro pode uma noite durar, mas o gozo vem pela manhã. Eu sei, Senhor, eu digo sim para ti, digo sim para a obra da cruz. Eu digo sim, Senhor, eu digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor, amém. Eu digo sim, eu digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor, amém. Senhor, amém. Senhor, amém. Senhor, amém. Senhor, amém. Aleluia! Faz assim, ó. E aí você vai declarar assim, ó. Vem comigo, ó. Observa a mão. Eu vou fazer com o pé também. É legal, porque nós usamos todo o corpo, toda a nossa vida. Diga assim: sim, Senhor. Beleza. Já ensaiamos? Maravilha. Então diga: sim, Senhor. Ah,
é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar. Amém? Aleluia. Amém? Mas às vezes nós precisamos, muitas das vezes, ter certeza dessas coisas. E muitas das vezes o nosso coração se torna incrédulo quanto a isso. Eu queria reafirmar uma palavra que eu ouvi hoje pela manhã. O pastor Paulo estava pregando, 2 Crônicas 20. E nós precisamos sempre trazer à memória as palavras que são pregadas dentro dessa casa. E ele falava sobre a oração do rei Josafá, quando ele ora e ele começa a rememorar o nome de quem Deus era, rememorar o que Deus era para aquele povo. E nessa noite, o que eu quero falar com vocês, meus irmãos, quando ele pregava de manhã, isso veio ao meu coração. Muitas das vezes é isso mesmo, o Senhor ele permanece no mesmo lugar. Nós não precisamos lembrar quem o Senhor é, não, mas nós precisamos lembrar a nós mesmos de quem é o nosso Deus. Você precisa se lembrar quem é o seu Deus, que é um Deus poderoso, que é um Deus de milagre, que é um Deus que te faz vencer todas as guerras nele. A palavra do Senhor diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Desde a antiguidade o Senhor tem falado sobre essas coisas e Ele não mudou. Então nessa hora, vamos levantar as nossas mãos, vamos levantar um clamor aqui nesse lugar. Se você pode levantar as suas mãos, faça isso, meu irmão, o mais alto que você pode. Nós vamos levantar alto o nome do Senhor aqui, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. O nome do Senhor é alto, o nome do Senhor é poderoso sobre todas as nossas mazelas. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Você pode adorá-lo? Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei. Aleluia, o meu Deus, o seu Deus, aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos declarar: meu Deus é. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Somente as vozes. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Vamos, igreja. Levante o nome do Senhor nessa noite. Vamos. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é. Meu Deus é um Deus de milagre. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a Não há outro, não há outro. Jesus. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode sarar corações feridos nessa noite. Só Ele pode ser a resposta a uma dor profunda da ausência dEle. Só Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de Milagres, Deus de promessas. Declare, vamos. Vamos. Levante a adoração. Levante a sua adoração nesse lugar. Vamos. Deixar a balara basura, cotar a manara você. Ei. Luz na escuridão. Enxuga as lágrimas. Tu és chama basura, cotar a balara você. Jesus, enxuga as lágrimas. Esse é o canto da tua igreja, Senhor. Nós lembramos nessa noite quem o Senhor é. Nós não nos esqueceremos de quem o Senhor é. Nós não esqueceremos os teus milagres. Nós não deixaremos para trás os teus prodígios. Tu és a nossa resposta. Tu és a esperança do porvir. Os nossos olhos estão fixos em ti. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu
é quem Tu és, Senhor. Deus grande, Deus poderoso, Deus que está aqui neste lugar. Nós Te exaltamos, Jesus. E diante de tanta grandeza, Pai, nós ficamos maravilhados, extasiados, Senhor. Diante de um Deus tão grande, que nos dá o privilégio de habitar no meio de nós. Ah, Jesus, nós Te amamos, Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos Te adoram aos Teus pés. Para sempre governará, Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e Tu és meu. Pra sempre governarás, Teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derrama o teu louvor pra Ele. Derramo o meu louvor sobre Ti. Derramo o meu amor sobre Ti. Derramo o meu louvor sobre Ti. Derramo o meu amor. Ó Santo Deus, declare. Oh Jesus, nós Te adoramos, Senhor. Tu és muito. Ó Santo Deus, sobre o Deus que sabe me. Aleluia. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro
Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, maior que a vida é teu amor. É um grande dia. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em
desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Diga como espero o dia em que verei não há um dia melhor, face do meu amado. não há um dia melhor. Ele vem, ele vem. Esse dia está chegando. E a alegria enfim será completa. Declare. Como espero o dia Que verei a face do Aleluia. meu amado. Ansiamos por esse dia, Jesus. Aleluia. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. A alegria do Senhor é a nossa força. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Aleluia. Eu anseio por esse dia. Eu anseio por esse dia. Eu anseio por esse dia. Em que eu verei Jesus face a face. A alegria será completa. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte. Senhor, eis-nos aqui, aguardando, Senhor, ansiosos pela Tua vinda. Mas enquanto fazemos isso, nós dizemos sim a Ti. Nós dizemos sim, Senhor, vamos ouvir a Tua voz. Nós dizemos sim, Senhor, nós obedeceremos tudo que o Senhor disser. Aleluia. Sim, Senhor, nós amaremos as vidas. Sim, Senhor, nós faremos discípulos. Sim, Senhor, nós abriremos nossas casas para acolher pessoas. Sim, Senhor, nós nos abrimos para o mover de Deus. Espírito Santo, faz de novo, vem com Teu vento. Sopra aqui, Senhor, nesta noite. Sopra, Senhor, sopra, Senhor. Eu desejo, Senhor, e eu vejo, Senhor, essa multidão de discipuladores que Te adoram, realmente apresentando um fruto, Senhor. Primeiro, ser o fruto de uma vida transformada. Quem Te aceitou, Senhor, quem Te recebeu, quem declarou que o Senhor é o Salvador, mas também é o Senhor, não pode mais ser o mesmo, não pode mais fazer as velhas coisas. Tudo se fez novo, se fez novo. Somos tomados pelo Teu amor, Senhor. Aleluia. Nós não fazemos pelo medo. Nós não fazemos, Senhor, com receio de ser castigados. Mas nós Te obedecemos, Senhor, porque nós conhecemos o Teu amor. Nenhum de nós, Senhor, mereceria esse amor. O Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor se aproximou de nós quando nós estávamos totalmente corruptíveis. Mas o Teu amor nos abraçou. Nós somos envolvidos por Jesus. E é em Jesus, é em Jesus, é em Jesus que temos nova vida.
A graça do Senhor nos basta, a graça do Senhor. E é por isso, Senhor, que nós honramos, Senhor. Nós esperamos esse dia ansiosamente. Declara, igreja, somente a igreja canta. Como espero o dia. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Eu verei, eu verei. Como espero o dia em que a alegria alegria, 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 alegria de ver novas vidas rendidas ao Senhor, alegria de ver o meu amado Jesus, o meu amado Jesus, aleluia. Não dá vontade de parar de cantar, né, meu irmão, né, minha irmã? Vontade de permanecer assim, na presença do Senhor com alegria. Mas eu quero te convidar a dar um forte abraço na pessoa que está do teu lado. Aleluia. Dá aí um abraço e fala assim: seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã. Nós temos ainda uma trajetória neste culto em que quem é louvado, adorado e engrandecido é o nosso Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos nos assentar, porque a adoração ainda não terminou. Vamos glorificar a Deus com a nossa generosidade. Nós estamos aqui para servir esse Deus com alegria. E enquanto estava louvando, todo mundo estava pulando e gritando. E essa alegria ainda não terminou. Uhul! Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus de milagres, é o Deus de poder, é um Deus generoso. Então você não pode parar de adorar o nosso Deus, dando continuação a essa adoração maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora nós vamos adorar o Senhor com a nossa generosidade. Se você veio preparado para dizimar na casa do Senhor, com essa mesma alegria que você estava louvando ao Senhor, seja generoso para com esta obra. Amém? Eu quero ouvir um amém bem alto. Uhul! Louvado seja o nosso Deus. Então venha, meu irmão, seja generoso para com a obra do Senhor. Continue com essa alegria maravilhosa, porque o nosso Deus merece. Pode vir, venham, venham, venham trazer os seus dízimos, a sua oferta na casa do Senhor. Aleluia! Deus seja louvado. Grande é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, digno de honra, digno de louvor, digno de exaltação. Grande é Todo-Poderoso, Ele é o Deus verdadeiro.
único Deus. É o Deus que cuida de nós. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Por que a igreja sentou? A igreja tem que levantar. A igreja tem que estar de pé. A adoração continua. Vamos louvar ao Senhor com alegria no coração. Vamos louvar ao Senhor com alegria no coração. Esse mesmo fogo que estava queimando vai continuar queimando. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós queremos. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Alegria. Alegria. Louvado seja Deus. Poderoso. Poderoso. Amém, Jesus. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Aleluia. É de pé que nós temos que adorar o nosso Deus. Se não for em pé, tem que ser de joelho. Ou você adora a Deus em pé, ou você adora a Deus de joelho e não assentado. É assim que nós temos que adorar o nosso Deus. Amém? Estenda as suas mãos para o gasofilástro com muita alegria no coração e vamos orar. Agradecer o Senhor por esta noite. Agradecer o Senhor por esta alegria, porque a presença dEle se faz neste lugar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Deus de maravilhas, Deus de poder, Deus de milagres, Deus das causas impossíveis, nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui e por ter a oportunidade de poder contribuir com a Tua obra, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Oh Pai Santo, que o Senhor possa prosperar o Teu povo, que o Senhor possa curar o Teu povo, que o Senhor possa fazer um milagre no meio do Teu povo, Senhor. Eu Te agradeço, nós Te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos digam amém. Uhul! Vamos nos preparar para a nossa conferência de discipulado e missão. Dos dias 11 a 24 de agosto, toda a igreja está convidada a um tempo de consagração. Vamos fazer um jejum de 8 horas por dia e todos os dias nós receberemos um alvo de oração. Participe, jejue, ore. Com certeza Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós. Povo de Deus, eu e você sabemos que a razão de ser da igreja é participar do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Por isso nós como igreja entendemos que missões não é um tema à margem da igreja, é um tema central no dia a dia da igreja. E por isso, no mês de agosto, nós temos a nossa conferência de discipulado e missões, e eu quero já encorajar você, convocar você para estar conosco. Serão dias gloriosos de palavras, de oração, de louvor, de intercessão, de testemunhos missionários, muita coisa boa acontecendo. Então, já salve essa data, fale com seus amigos, com a sua célula e se prepare para algo extraordinário que o Senhor vai fazer na nossa vida. Com certeza vão ser dias muito especiais. Nós vamos seguir trabalhando até que todos o conheçam. Nossa conferência acontecerá no dia 29 a 31 de agosto. Não fique de fora do que Deus vai fazer nesses dias. Nós teremos workshop, feira de missões, testemunhos missionários e muito mais, para te desafiar no seu chamado, até que todos conheçam.
Nós estamos aqui com uma equipe maravilhosa que Deus levantou e preparou, né? Pessoas que se dispuseram a estar aqui ajudando com essas crianças. Estamos aqui com mais de 40 crianças e todas estão interagindo com todas as brincadeiras. E o principal, recebendo de Deus, recebendo do Espírito Santo. Algo que me marcou muito foi no momento de oração, de entrega, né? Onde nós convidamos elas a receber Jesus como seu Salvador. Então a gente pode ver ali o olhar de cada criança, a entrega, a rendição. Então a nossa oração hoje é que essa missão continue, porque nós sabemos que fomos chamados para ser e fazer discípulos que amem. Que com os eventos será uma bênção. Levar o amor de Jesus para as crianças com simplicidade. Deus também é alegria. Divertido demais, a galera tá muito legal. A palavra que foi ministrada foi sobre salvação. Então, salvação, aquilo que o Senhor nos deu de graça, temos que levar de graça. Diversão com Jesus. Sensacional, a EBF foi sensacional. A EBF foi diversão e aprendizado. Diversão e conhecimento. A EBF foi super divertida e se você não veio, você perdeu. O tempo passou e faz tanto tempo que eu te vi pra não mais ser o mesmo. Graça e paz, família. Eu queria lembrar você que é necessário a gente cuidar do nosso cônjuge, cuidar do nosso casamento de modo intencional. Então nós estamos preparando algo muito importante para você. Olha só, o nosso encontro de casal vai acontecer em Caldas Novas em outubro, do dia 17 ao dia 19, e nós esperamos por você. Olha só, faça sua inscrição com a Beth, com o Irineu. Também você pode fazer pelo site da IMECEU ou pelo aplicativo. Não fique de fora, você está proibido a ficar de fora. Vem participar conosco. Vamos cuidar do casamento, só vem. Cuida do seu casamento, cuida da sua melhor metade. Vamos com a gente. Lembrando que será em Caldas Novas, no Hotel Taiô. Piscinas 24 horas. Bora! Eu te amo mais do que no dia em que te conheci. Eu te amo mais e desde quando você disse sim. Eu te amo mais, mais. E a cada novo sol eu amo mais. De Deus, graça e paz. Amém. Roberto, eu tentei ensaiar o gritinho, mas não deu, meu irmão. Que benção, que culto gostoso. Não, irmão, quantos estão sendo abençoados aqui com tudo que Deus está fazendo? Amém. Glória a Deus. Que ambiente, na presença de Jesus você pode dançar, gritar, celebrar, dançar com todo o seu coração. Tem gente aqui que fazia isso no mundo para o diabo, passava vergonha. Por que agora para Jesus você não pode? Fala para quem está ao teu lado, para Jesus você pode celebrar com todas as formas que você puder. Gente, olha só, tem gente que arrastava o pé no forró, é ou não é? Teve gente que arrastava o pé no forró, tem gente que passava vergonha no carnaval, teve gente que faz. Por que você não pode fazer para Jesus? A Bíblia registra que na presença de Deus, né, até a tristeza salta de alegria, irmãos. Então nós podemos celebrar, você pode, com muita ordem, com muita decência e responsabilidade, fazer o seu melhor para Deus, né? O povo de Deus é um povo alegre. O povo acha que crente é um povo triste. Eles não têm noção de como é que é ser do povo de Deus, é ou não é? O povo de Deus é um povo alegre. O povo de Deus é um povo feliz, que celebra, que faz o melhor. Se Deus nos deu formas de adorá-lo, nós devemos adorá-lo com todas as formas que a gente pode, com a nossa voz, com o nosso corpo, dançando, pulando, celebrando, do jeito que você puder. Louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Irmão, vocês viram aqui, quantos aqui são casados? Quem aqui é casado, levanta a mão. Olha só,
eu estou te convidando, você viu esse vídeo aqui, irmãos? Nós vamos ter um encontro lá em Caldas Novas, maravilhoso. Quem aqui é da comissão que está ajudando a organizar? Fica em pé aí, fica em pé o pessoal. Olha lá, se você é casado e quer ir no encontro, procura esses irmãos preciosos. Fala, eu quero ir com você lá para Caldas Novas. Vai ser tremendo, pessoal. Obrigado, pessoal. Ó, o valor é 1.705, né, Sérgio? 1.700, isso, baratinho. E está incluso o hotel, a hospedagem, a participação e a pensão completa. Até a água, o suco está incluso lá para você desfrutar. Então, fora que você vai estar com casais aqui da igreja, vai ser maravilhoso. Então, não fique de fora. Fala aí para o seu esposo, dá de presente para mim essa viagem, ou vice-versa. Aproveita, vai ser uma benção. Então, não deixe para amanhã, faz agora a sua inscrição, tá bom? Nós vimos aqui também, pessoal, o vídeo da conferência de missões. Nós estamos esperando aqui 300 pessoas, né? Mais de 100 vão ser aqui da igreja, vão ser 3 dias de muito mover de Deus. Nós temos 2 principais programações no ano, a conferência Burn e a conferência de discipulado e missões. Inscrição só R$100, vem participar com a gente. Nós vamos ter aqui o pastor Daniel lá da PIB de Curitiba, vamos ter aqui a Joana e o Rubem do Equador, vamos ter aqui a Kim, uma irmã lá dos Estados Unidos está vindo ministrar. Deus vai fazer tantas coisas boas nesse dia. Então, através do nosso aplicativo. Pastor, eu não tenho um aplicativo. Lá atrás tem um QR Code, você pode baixar, ou aí na sua frente também, você pode procurar Emeceu aí na sua loja de aplicativo e baixar também. Com certeza vai ser um tempo muito especial e a gente conta com você. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quem está nos visitando pela primeira vez, levante uma de suas mãos. Olha aqui quanta gente. Quem está perto aí, cumprimenta esses irmãos, fica com a mão levantada. Eu fiquei sabendo que tem metodista aqui lá de Florianópolis. Quem é da igreja metodista lá de Florianópolis? Ali, seja bem-vinda, minha irmã. Está mudando para Uberlândia ou está de férias? Só de férias? Mas quem bebe dessa água não fica aqui, viu? Glória a Deus, que benção, que Deus abençoe. Leva um abraço para o seu pastor ou pastora lá de Floripa. Lá é 6ª região, né? 6ª região, legal. Tem gente que era da 6ª aqui, ó. Você conhece, Jennifer? Não? Porque metodista é o seguinte, todo mundo conhece todo mundo, ou você conhece alguém que conhece alguém, entendeu? Então é assim que funciona. Todo mundo conhece todo mundo, ou você conhece alguém que conhece alguém. Mas vamos lá então. Pessoal, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso de número 1. A palavra de hoje é o agir de Deus e a oração. Preste atenção nisso que eu vou compartilhar com você. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra o rei Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti,
pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, é de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Amém. Irmãos, versículo 21, pula para o versículo 21. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. Amém e amém. Pai, no nome de Jesus, tua palavra foi lida, uma história tão linda de livramento, do agir de Deus. Senhor, usa essa história, usa a tua palavra para falar conosco nessa noite. Senhor, nosso coração está tão sedento de ouvir, o Senhor está agindo neste lugar, o Senhor tem algo especial para nós hoje. Pai, muito obrigado, fala conosco, que nada nos distraia, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Pessoal, oração é vital para todo discípulo e discípula de Jesus. Você não vai sobreviver na sua vida com Deus se você não orar. A tua vida de oração é tão importante como o ar que você respira, como o alimento que você come. Assim como você precisa de ar para sobreviver, você precisa orar também. Assim como você precisa de alimento para sobreviver, você precisa orar também. É por isso que alguns dizem, o próprio Wesley diz, que oração é o oxigênio da alma. A nossa oração é o que faz a nossa alma sobreviver. E eu queria que você entendesse a oração, e eu vou te falar algumas maneiras de como a gente pode entender a oração. Orar é estar com Deus, por isso orar é como estar na presença das pessoas que a gente mais ama. Quando você ora, está diante de Deus, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Não há uma presença tão gostosa, tão maravilhosa como a presença de Deus. Mas alguém também disse, irmãos, que orar é como estabelecer uma ponte entre a terra e o céu, entre o céu e a terra. Então quem ora tem acesso ao céu, quem ora chega à sala do trono, quem ora vai até a presença de Deus. Alguns dizem que orar é como enviar sementes ao céu. Quando você ora, você vai semeando na sua vida, e você vai colhendo aquilo que Deus tem preparado para você. Então orar é semear no céu, é lançar sementes ali na presença de Deus.
Alguns dizem que orar é como estabelecer uma âncora nas alturas. Pessoas que oram, elas têm uma firmeza, elas colocam uma âncora e elas estão firmes, e elas podem subir, elas não caem. Mas alguém também disse, irmãos, que a oração é como uma vela no escuro. Quando você ora, você começa a entender, a discernir, a perceber coisas que você não fazia até então. Então, quando você ora, as coisas ficam claras, ficam óbvias, a nossa alma vai se descortinando, as situações vão se descortinando. Orar é como ter uma bússola funcionando muito bem na sua mão, porque quando você ora, Deus dá direção para você, Deus ele mostra o caminho a seguir. Mas eu também vi algo que me impressionou. Alguém disse que orar é como os rabiscos de uma criança. Eu vejo lá o Henrique já está desenhando. Esses dias nós recebemos os trabalhinhos dele da escola. Sabe, irmãos, nós não entendemos muito do que está ali, mas a gente sabe que ali está o coração e a mente, o que ele pensa. Eu não entendo, mas eu sei que Deus entende o que ele colocou ali. Ainda que você possa não entender, as pessoas possam não entender o que você está orando, como Ana não foi entendida pelo Eli, Deus sabe o que se passa no teu coração. Orar é muito importante. O John Wesley diz o seguinte: Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Então existem milagres, existem coisas que Deus vai fazer somente se você se posicionar e orar. Vai ter coisas que Deus vai fazer se você largar toda a preguiça espiritual, toda a indiferença espiritual, e se posicionar, e se levantar, e pagar o preço de orar. Sabe, irmãos, deixa eu contar, quem ora, conta com a parceria de Deus. Diga comigo, quem ora, trabalha com Deus. Você, sabe, irmão, se você faz algo sozinho, é muito difícil, mas se você tem alguém para te ajudar, é mais fácil, não é? Agora imagina você ter Deus para te ajudar. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse Deus é maravilhoso. Se você anda com Deus, você vai trabalhar com Ele, mas na verdade quem vai fazer é Ele. E sabe, irmãos, às vezes tem coisas que não acontecem na nossa vida, ou ainda não aconteceram, porque nós não oramos. Há preguiça espiritual, show, vai embora. Você não pode ter uma preguiça espiritual, você não pode ser indiferente. Sabe, irmãos, tem uma história, essa história foi contada pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e ele conta a história de um pastor lá nos Estados Unidos, pastor Jim Cymbala. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar esse pastor. Ele é pastor de uma grande igreja em Nova York, mais de 7.000 membros, uma igreja referência na área da música. E o pastor Jim Cymbala tinha uma filha, adolescente. Um dia ele chegou em casa, um homem de referência, e a sua filha falou assim: pai, eu cansei de Deus, eu cansei da igreja, e eu não quero mais nem ficar na nossa casa. E a filha do pastor Jim Cymbala, pensa só, juntou as suas coisas e foi embora de casa. E irmãos, esse homem ficou arrasado. Se para um pai, qualquer pai, é muito difícil perder o coração de um filho e de uma filha, imagina para um pastor que trabalha tanto, cuidando das feridas dos outros, mas tendo uma ferida aberta dentro da sua casa. E aquele homem pensou em largar um ministério. Alguns amigos disseram para o pastor Jim Cymbala: olha, esquece a tua filha, ela escolheu o caminho dela. E um dia, irmãos, havia uma vigília na igreja, e Deus levantou uma irmã, e essa irmã falou assim: pastor, essa igreja, ela tem pecado numa coisa, nós nunca levantamos um clamor pela sua filha, nós nunca nos reunimos para estar junto contigo nessa luta que você travou. Irmãos, eles contam que foi feito um círculo ao redor dos bancos da igreja, e aquela igreja se tornou uma sala de parto. As pessoas clamaram, gemeram, buscaram a Deus, e naquele momento, quando a oração acabou, esse pastor teve uma convicção de que Deus tinha alcançado o coração da sua filha. Passaram-se 2 dias, quando era de manhã, essa história é verdadeira, 2 dias de manhã alguém bate na porta da casa do pastor, sua filha volta para casa,
chorando. Ela entra em casa e procura cadê o pai. Ela vai até o quarto onde o pai está chorando aos prantos e fala assim: pai, o que aconteceu há 2 dias atrás, à noite, justamente no horário da oração? E ela diz: pai, eu estava num lugar como se escamas caíram dos meus olhos. Eu senti Deus tocar o meu coração, eu voltei, eu quero Jesus, eu quero a igreja, eu me arrependo do que eu fiz. Existem coisas que só vão acontecer se nós nos posicionarmos em oração. Fala para quem está ao teu lado: larga a preguiça espiritual, vai orar, vai buscar mais. Às vezes as coisas não estão acontecendo, você pode escolher. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela tem um registro de algumas orações poderosas. A Bíblia, Deus permitiu que alguns textos ficassem escritos para nós. Por exemplo, a oração de Josué. Eu não sei se você sabe disso, mas quando Josué estava lutando com os inimigos, Josué orou e o sol parou. E já foi feito estudos, irmãos, que lá no tempo, na história, se você procurar, realmente existe ali alguma questão que intriga os pesquisadores, e está lá na Bíblia que ele orou e o céu parou. Gente, a oração de Ana, uma mulher estéril que Deus lhe deu os filhos, ela foi para o templo, a gente pregou sobre isso aqui há 15 dias atrás. A oração do rei Ezequias, um grande exército, o exército da Síria veio contra ele. Ele recebeu uma carta dizendo que ele iria, não adiantava ele fazer nada. Ele pegou essa carta, levou para o templo do Senhor, e ali ele apresenta diante de Deus, e Deus dá um livramento para ele. A oração, irmãos, de Ezequias, Deus diz para ele: olha, arruma a tua casa que você vai morrer. Ele vira para a parede e diz: Deus, eu te servi com integridade. E sabe o que Deus faz, irmãos? Deus acrescenta 15 anos de vida para Ezequias. Tem coisas que só acontecem quando você ora. Então ora mais. Quer ver mais? Quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Sabe, irmãos, eu quero compartilhar sobre essa história aqui de Josafá com você. E quando eu li a história de Josafá, eu fiquei maravilhado com esse testemunho. Josafá foi um dos reis mais piedosos que Judá teve. Seu nome significa Deus é justiça. Ele foi filho do rei Asa. Ele começou a governar com 35 anos e seu reinado durou 25 anos. Ele aboliu a idolatria. A Bíblia diz que ele constituiu bases militares nas fronteiras. A Bíblia diz que ele constituiu juízes para que eles governassem com integridade. É muito interessante várias coisas que você vai vendo sobre ele. E ele também errou. Eu vou comentar aqui rapidamente. Mesmo sendo um homem de Deus, Josafá cometeu 3 erros na sua vida. E esse é um alerta para nós. Quais foram os erros? Primeiro, ele se aliançou com Acabe. O Acabe, que era o marido da Jezabel, o rei de Israel, convidou ele para ir para a batalha. Ele quase perdeu sua vida. O Acabe morreu. Muito cuidado com quem você se aliancia. Pessoas de Deus que se fazem alianças, compromissos com gente que serve ao diabo, muito cuidado, você pode perder a bênção de Deus sobre a sua vida por causa disso. Segunda coisa, Josafá casou seu filho com a filha de Acabe e Jezabel. Olha que coisa do inferno, muito cuidado com isso. Terceira coisa, ele fez um empreendimento com o filho de Acabe, Acasias. Eles fizeram navios, e quando os navios foram para o mar, eles naufragaram. Então muito cuidado, porque pessoas de Deus que tomam decisões erradas podem comprometer aquilo que Deus está fazendo para a sua vida. Saiba que Deus, Ele pode perdoar. Se puder só desligar um outro aqui por causa do barulho. Se nós podemos receber o perdão de Deus pelos erros que cometemos, mas nós vamos ter que lidar com as consequências dos erros que a gente comete. Deus perdoa, mas decisões erradas podem deixar consequências que vão fazer mal para a sua vida. Então muito cuidado com isso. Mas aqui está Josafá, que durante a maioria da sua vida foi um homem de Deus, e 3 exércitos, os moabitas, os amonitas e os meunitas, uma série, uma federação de reinos, vem contra ele.
e ele é avisado, ó, uma multidão está vindo contra você. E sabe o que ele diz, irmão? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz aí no versículo 3, que Josafá teve medo, mas ele decidiu buscar o Senhor. Queria que você prestasse atenção nisso. Às vezes vem problemas contra nós, uma multidão de problemas, inimigos, pessoas contra você, situações difíceis. E você, homens de Deus, podem sentir medo. Mas o medo que você sente não é para você ficar desesperado ou fugir da presença de Deus. O medo tem que te levar para Deus. Olha só o que o rei faz. O rei convoca todo Israel para orar, para buscar a presença. Gente, é tão interessante. Sabe, irmãos, eu percebo que quando crente é convidado para ir para churrasco, a gente gosta de... Quantos aqui, além de mim, gostam de ir no churrasco, irmão, de crente? Eu gosto. Ó, futebol, é ou não é? O que mais que crente gosta de fazer? Comer pão de queijo, tomar café nas padarias chique, é ou não é? A gente gosta dessas coisas. Mas, gente, tem gente que tem uma preguiça quando é chamado para orar. Sabe, queridos, você não pode, se você é cristão, você não pode só ir em churrasco, você não pode só ir ver futebol, você não pode só ir comer pão de queijo, ou fazer atividade social. Isso é bom, mas você, quando a gente chamar você para orar, para buscar Deus, você tem que estar aqui também. Isso é tarefa da igreja. E a Bíblia diz que diante daquela situação, todo Israel veio para orar, para jejuar, porque eles tinham um inimigo maior do que eles para vencer. Irmãos, eu contei hoje cedo e quero reforçar, nós temos a pastora Genilda. Olha só, a pastora Genilda, pastora em Iturama. E ela me contou que quando ela decreta o jejum na casa dela, irmãos, até os animais participam. Entendeu? Hoje é um jejum de 8 horas. Ela tira ali a ração, né? Não sei como é que ela faz. Mas, irmão, a casa dela é abençoada. É ou não é? Então, eu não sei o que os animais acham disso lá. Mas, ela decreta o jejum. Mas o que eu quero te dizer? O que a Bíblia está ensinando é que nós, como igreja, nós temos que nos reunir para celebrar, para ter comunhão, mas vai ter hora que nós vamos ter que nos reunir de madrugada aqui, para clamar a misericórdia de Deus. Vai ter hora que nós vamos ter que reunir numa chácara, não é para ir na piscina, mas é para passar um dia sem comer, para a gente buscar a direção de Deus, para a vida da igreja. E aí, fala para quem está ao teu lado, eu estou te esperando, eu não vou sozinho, você vai ter que ir comigo. Você tem que buscar Deus também. Você entendeu? Então, irmão, eu quero te fazer um alerta. Nós temos que nos reunir para fazer essa ponte com o céu, para semear no céu, para buscar a presença de Deus. E foi isso que o rei Josafá fez. Ele convidou o povo, e o povo veio para participar do jejum, o povo veio para buscar Deus. E sabe, o rei Josafá, ele se levanta, e ele faz uma oração, irmãos, preste atenção. Um líder que está fazendo a oração que ele está fazendo. Essa oração vai do versículo 5 ao versículo 12. E lendo essa oração, eu quero te ensinar 3 coisas a respeito da nossa vida de oração. Eu quero te ensinar 3 princípios, para que quando você orar, se você quiser ver o agir de Deus, faça isso que Josafá fez. E a primeira coisa que ele ensina para nós é, ao orar, reconheça quem Deus é. Diga comigo, eu preciso reconhecer quem Deus é. Se você ler do versículo 5 até o 9, você vai ver que Josafá ele faz algumas afirmações. Ele vai dizer, Senhor, Tu és o Deus de nossos pais. Senhor, na Tua mão está a força e o poder, não há quem Te possa resistir. Senhor, o Senhor já não expulsou os moradores dessa terra, o Senhor não é amigo de Abraão, nosso pai. Senhor, o Teu nome está nesse templo, e quando nós clamarmos a Ti, o Senhor vai nos livrar. Sabe, queridos, quando eu oro, eu preciso dizer quem Deus é. Eu não preciso dizer para Deus quem Ele é, porque Deus não tem problema de memória. Quem tem problema de memória sou eu e você. E eu preciso, quando eu orar, lembrar que nosso Deus é todo poderoso, que os nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus. Eu preciso lembrar para o meu coração de que Deus tem promessa e Deus está cuidando de nós. Deus faz o melhor para a nossa vida. E sabe, querido, nós precisamos
reconhecer a grandeza de Deus. Preste atenção nisso. Tudo que você foca se torna grande, é ou não é? Já parou para pensar? Tudo que você foca se torna grande. Se você foca no problema, o problema sempre vai tentar mostrar para você que o teu Deus é pequenininho. Mas quando você adora e você contempla a grandeza de Deus, você vai ver que o teu problema é pequenininho perto do Deus que você serve, perto do Deus que você tem. Então você não tem que focar no problema, você tem que focar em Deus. Olha só, quando o gigante Golias, ele enfrentou o exército de Israel, aqueles homens tremeram nas bases, soldados armados recuaram, porque eles estavam olhando para o gigante. O menininho não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do Deus dele, e ele disse: você vem contra mim com espada e com lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Se você contempla o Senhor, os problemas vão se tornar pequenos, e o teu Deus vai ser grande. Sabe, irmãos, muitos milagres são frutos de confiança nos momentos que são impossíveis para nós. Milagres acontecem quando eu ajo por fé, e eu expresso para Deus que eu confio mais nele, eu creio mais no poder de Deus do que no poder do problema. Não devemos mostrar para Deus nosso grande problema, mas principalmente mostrar o problema nosso grande Deus. Irmãos, nosso Deus é poderoso, Ele é grandioso. Se você tem uma situação impossível para lidar hoje, se você está angustiado, talvez você está focando na coisa errada. Sabe por que é importante a gente vir para a igreja? Porque a igreja tem que apontar para Jesus, e quando eu olho para Jesus, as coisas na minha vida começam a se resolver, é ou não é, gente? Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Sabe, irmãos, faça dos seus momentos de oração uma demonstração de confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus grandioso, no Deus maravilhoso que você serve. Sabe, lembra para a tua alma que o problema pode ser grande, mas o teu Deus é muito maior do que isso. Porque se os problemas dominarem a tua alma, às vezes você começa até a duvidar do poder de Deus. Existem pessoas aqui que parece que estão carregando um peso nas suas costas. Você veio para cá, você tem um problemão para resolver, e Deus está te dizendo: olha para mim, vou te ajudar, você não está sozinho, olha para mim. Expresse a sua confiança em Deus. Foi isso que Josafá fez. Tudo que você foca se torna grande. Foque em Deus, foque em Deus, foque em Deus, e as coisas vão começar a se resolver. Sabe, irmão, a pior coisa é você focar nas suas feridas, nos seus pensamentos, nas suas mazelas. Você começa a idolatrar o que você sente, o que você pensa, o que você faz, e não é o que eu sinto, o que eu penso que modela a minha vida. O que modela a minha vida é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para mim, amém? E eu tenho que focar nisso, eu tenho que focar na palavra de Deus para que Ele cure. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segunda coisa que Josafá faz, se você quer ver o agir de Deus, quando você ora, aprenda a contar para Deus os seus problemas. Gente, olha só, quando você conta para Deus os seus problemas, você não fala apenas sobre fatos, você fala sobre sentimentos. Quando você conta para Deus sobre os seus problemas, você não conta para Deus apenas o que aconteceu, mas você expressa o teu coração. E o que o rei fez aí? Publicamente, ele falou: Deus, nós temos um problema maior que a gente para resolver. É importante a gente parar para pensar nisso. Para um líder, olha só o que eu anotei aqui. Um líder segundo o coração de Deus,
um pastor, um pai de família, um líder de ministério, um empresário, qualquer coisa, ele não omite os problemas das pessoas, mas ele envolve as pessoas na construção de uma solução para a situação, inclusive se consagrar a Deus. Sabe por que eu quero que você aprenda a contar seus problemas para Deus? Porque Deus não fica assustado com aquilo que você conta para Ele. Às vezes você tem medo de contar para as pessoas, porque você fala assim, uau, o que eles vão falar? O que eles vão pensar se eu falar isso? Mas Deus não se assusta, porque Ele é o teu Pai, Ele é Deus, Ele é todo poderoso. O medo pode atrapalhar a sua oração, o medo pode fazer você ficar preocupado, o medo pode fazer você fugir, mas você tem que orar ao Senhor, sabe por quê? Orar acalma o nosso coração, é ou não é? Você sabia? Se você orar, você vai começar a organizar o seu mundo interior. Sabe, queridos, quando a gente ora, Deus cura as nossas emoções, Deus coloca cada coisa no devido lugar, e o Senhor faz isso para nos preparar, para lidar com aquilo que vem para frente. Então não tenha medo de dizer, eu estou frágil, eu estou fraco, eu estou com um grande problema. Não tenha medo. Deixa eu te ensinar uma coisa. As pessoas, você que é cristão e está aqui na igreja, as pessoas são ministradas quando nós nos tornamos vulneráveis e expressamos a nossa dependência de Deus publicamente. Você não é perfeito, você tem problemas, não adianta esconder. Sabe, querido, a vida do cristão não é uma vida sem problema, mas a vida do cristão é uma vida onde nós temos um Deus maravilhoso que nos ajuda nas nossas maiores dificuldades. E a sua sinceridade com Deus faz as pessoas serem tocadas por Ele. Compartilhar situações difíceis, como fez Josafá, não te faz mais fraco, ao contrário, mostra a grandeza do teu caráter. Presta atenção nisso. Pessoas com caráter tratado não são perfeitas, mas são íntegras. Então aprenda a falar com Deus. Às vezes você está explodindo por dentro, igual o Salmo 32 diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Mas lá no versículo 10, o rei Josafá se levanta e diz, e agora, eis que os filhos de Amon e Moabe, e os do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste por herança. Irmão, o que você está segurando sozinho aí que você precisa colocar para fora? Você precisa lembrar para a sua alma, e você precisa dizer para Deus, Deus, eu sei quem Tu és, e eu confio no Senhor, mas Deus, eu tenho esse problema. E eu quero compartilhar com você a terceira coisa que eu aprendo com Josafá. Está aí no versículo 12, vamos ler junto? Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Gente, olha que interessante. O Josafá, ele reconhece as limitações dele, ele diz duas coisas. Ele diz assim, primeiro, nós não há força em nós para vencer esse exército. Quando foi a última vez que você disse para Deus, Deus, eu não tenho condições de lidar com essa situação. Deus, eu não consigo vencer. Deus, eu não sei fazer isso. Segunda coisa que ele diz, eu não tenho força e também, nós não sabemos o que fazer. Sabe, queridos, eu coloquei aqui que existem muitas vitórias que são frutos do reconhecimento das nossas limitações. Tem gente que vence sabendo que é pequeno e frágil. Você sabia que uma coisa que nos faz tropeçar é a nossa vaidade, a nossa soberba e o nosso orgulho.
Quando a gente diz assim, eu consigo sozinho. Irmãos, eu conheço um monte de homem que compra as coisas na internet. Quando chega em casa para montar, ele fala, eu sei fazer. Você já viu gente assim? Teimoso? Coloca a peça no lugar errado. Não lê o manual. Não chama ninguém para ajudar. Hora que vê, perde as coisas e ainda quebra o que comprou. Quantos tem um amigo teimoso assim, irmãos? Ou é só eu? Entendeu? Deixa comigo. Deixa comigo nada, você não sabe fazer. Você ainda dá trabalho, perde dinheiro, perde tempo. Então tem vitórias, tem avanço, tem conquista, que não é sendo vaidoso, soberbo, orgulhoso que eu vou conseguir. É dizendo assim, Deus, eu não consigo. Deus, eu preciso do Senhor. Deus me socorre. Deus coloca alguém na minha vida. Sabe, queridos, muitas vitórias são fruto do reconhecimento das nossas limitações. Tem gente que morre mais cedo porque não reconhece que precisa de ajuda na área da saúde. Tem casamento que se perde porque tem gente que não reconhece que precisa de ajuda no casamento. Tem feridas que não são tratadas porque tem gente que não pede ajuda para ser tratado nas feridas. E aí você não vai crescendo. Tem uma frase que a gente usa no movimento de pastoreio de pastores que diz assim, sozinho não, Deus não te criou para estar sozinho. Então reconheça, tem coisas que Deus vai fazer quando você começar a quebrar o teu orgulho, a quebrar a tua vaidade, a tua soberba, e dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Sabe, querido, mesmo sendo limitado, Josafá dizia assim, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Deus, eu não sei o que fazer, mas eu continuo olhando para o Senhor. É do Senhor, eu não sei o que fazer. Sabe, irmãos, eles tinham um problema maior do que eles para resolver. Mas seu problema não era maior do que o seu Deus. Quais eram as opções de Josafá? Vinha um exército muito grande, lutando contra eles, com sangue nos olhos para destruir Judá, muito maior. Se ele saísse para a batalha, ele iria perder. Ele teve até medo. Como rei, ele poderia também fugir, sair pelas portas dos fundos, ir embora, procurar um rei aliado e se esconder em outro lugar, deixar seu povo se tornar escravo. Mas não é isso que ele faz. Ele pede a intervenção do céu. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem muito homem e mulher frouxo. Tem homem que encara uma batalha que não é para você encarar. Quem disse que é para você lutar contra o inimigo maior que você? Na força do seu braço. Deus não mandou o povo lutar. Tem homem e mulher que é frouxo, sai pelas portas dos fundos. Aí você deixa os teus filhos ser escravo do diabo. Você deixa a tua família, você deixa aquilo que Deus confiou a você na mão dos outros porque você não se posiciona. O que a palavra de Deus ensina para nós? Quando você for mais fraco, não é para você fugir, não é para você lutar, é para você buscar a direção do alto. Fala para quem está ao teu lado, você entendeu? É para buscar a direção do alto. Para de ser teimoso. Tem muita gente apanhando, porque está lutando lutas que Deus não te mandou marchar nessa direção. Deus não mandou você tirar a espada. Mas tem gente fugindo também. Tem gente se escondendo e colocando outras pessoas que estão debaixo da tua autoridade, do teu cuidado em risco. Sabe, irmãos, Josafá não fez isso. Josafá se levantou, se posicionou. E é interessante, eu queria compartilhar com você que quando ele começa a orar, Deus levanta um profeta no meio do povo. E esse profeta vai dizer para eles, fiquem tranquilos. Deus vai lutar essa batalha por vocês. Fiquem tranquilos. E Josafá vê que Deus está falando.
E ele se ajoelha, ele se prostra, ele adora, os levitas adoram, é uma grande festa, não porque o inimigo foi embora, mas porque eles têm uma convicção de que o Deus do céu está operando na vida deles. Irmão, você não precisa ter medo do teu problema se Deus está com você. Às vezes você está orando assim, Deus, tira o problema, e Deus falou, calma, eu vou tirar, mas eu estou contigo, não precisa ter medo. Diz que no outro dia, irmãos, o exército está vindo, e o Josafá está saindo com o seu exército, e sabe o que ele faz? Presta atenção nisso, existe um princípio espiritual aqui, ele coloca os músicos na frente do exército, olha que doideira, eu acho que os inimigos endemoniados lá de Moabe, Amon, falam assim, mas que loucura, nós estamos com espada, escudo, pedra, lança, arco e flecha, enxada, foice, sei lá o que, e os caras estão cantando aí. Eu fico imaginando o ministério de louvor que foi escalado para estar ali na frente, é ou não é? Fala sério, se fosse você, irmão, pessoal lá na sua frente, lá com faca, lança, e o pastorzão te escala, vai na frente, os músicos, entendeu? Você iria, irmão, entendeu? Gustavo com a guitarra, o Luiz tocando, tal, aquele movimento todo, e ele estava feliz da vida, né? Olhando para a faca, um olho na faca, um olho no instrumento, mas a Bíblia diz, presta atenção nisso, a Bíblia diz, pega o versículo 21 e 22, depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Presta atenção, eles não estavam com roupa de guerra, eles estavam com roupa de culto, entendeu? Eles não estavam lá com armadura, não, os soldados do outro exército estavam com armadura e arma, ele estava com a roupa do culto, estava aqui, como que chama quando veste igual, gente? Estava na paleta, estavam na paleta e com os instrumentos deles, e aí eles deveriam louvar Deus dizendo, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Preste atenção nisso, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Nenhum soldado de Israel precisou atacar ninguém. O que eles precisaram fazer? Adorar a Deus e se consagrar diante de um inimigo que era maior que eles. Às vezes, qual que é o princípio aqui? Essa história está registrada porque às vezes o povo de Deus, você quer lutar com as tuas armas contra uma coisa que é mais forte que você, humanamente falando, e o que Deus está pedindo é tua adoração, entendeu? O diabo acha que você vai contra ele na força do teu braço, mas você vai louvando ao Senhor no meio de uma situação difícil, você vai cantando, roupinha de culto, na paleta, tudo certinho, você vai adorando, dizendo, Deus, eu confio no Senhor, Senhor, eu te amo, a situação está difícil, eu posso perder minha vida, mas eu tenho um Deus que trabalha por mim. Quem vai guerrear essa guerra, gente? É o Senhor. Olha o que o texto está dizendo, preste atenção, versículo 22, no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Versículo 24, quando os moradores de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuravam ver a multidão, eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia.
No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beracá, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beracá até o dia de hoje, Vale da Bênção. Tem um evento católico que eles têm esse nome aqui, inspirado nessa história. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Irmão, quando eles voltaram para a guerra, para onde que eles foram? Fazer churrasco? Comer pão de queijo? Não. Eles foram para a igreja. Crente, você tem que gostar de igreja, crente. Se você não gosta de igreja, alguma coisa está errada. Crente gosta de igreja, entendeu? Inclusive, se o banco aí do seu lado está vazio, traz alguém semana que vem para nós encher essa igreja em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero dizer isso para você: quando você orar, faça como Josafá. Fala desse Deus maravilhoso. Apresenta para Deus o seu problema e reconheça os seus limites, porque o crente não vem se achando que é o fortão. Nós não somos fortes. Forte é o Deus que caminha conosco, que escolheu nos abençoar. Queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Nós vamos ter um tempo de oração, nós vamos ter um tempo de altar. Altar é coisa tão séria, né, irmãos? Altar é coisa tão preciosa, tão poderosa. Se assim como Josafá, preste atenção nisso, se assim como Josafá, você tem algo que é maior do que você, que está tentando te colocar medo, e às vezes você até está tentando guerrear com a tua mão, e não consegue. Eu queria orar com você, eu queria que você viesse aqui no altar para a gente orar por isso. Quem sabe, irmão, você não tem um problema, mas está faltando postura, está faltando a sua casa ser um lugar mais de oração, de busca, de consagração ao Senhor. Às vezes está faltando fogo naquele altar. Às vezes o diabo está olhando para você, ele está vendo você com armas humanas, mas ele não vê uma unção, uma graça de Deus. Vida espiritual. Se você quer se comprometer dizendo: Deus, eu quero ser esse adorador, eu quero ser essa pessoa que me levanta, que me posiciona, vem aqui no altar, nós vamos orar por você, irmão. Pode sair do seu lugar. Se você tem um problema grande demais para resolver, que você já não sabe mais o que fazer, que você quer colocar diante de Deus, pode vir aqui, nós vamos orar. E se você quer melhorar a sua vida de oração, se você quer dizer: Deus, eu quero que quando os meus inimigos olhem para mim, eles vão ver eu louvando, adorando o Senhor, e é assim que eu vou caminhar, é assim que eu vou vencer, é assim que eu vou lutar, buscando a tua presença. Pode chegar mais aqui, irmão. Se alguém, o altar é um lugar tão íntimo, tão precioso. Se você quiser ficar em pé, pode ficar. Se você quiser trazer o seu esposo, a sua esposa, se quer vir a família, pode vir. Se você quer se ajoelhar, pode ajoelhar. Se você quiser deitar aqui no altar, você pode deitar. O altar é livre. Sabe, irmãos, eu queria chamar os pastores que estão aqui, os líderes de célula, para me ajudar a orar. Sabe, o pessoal da oração. Eu creio, irmãos, que Deus está tocando pessoas aqui hoje de uma forma tão especial. Você vai voltar com a tua vitória para a tua casa. Deus vai intervir nessa situação difícil. Deus vai operar um milagre sobre a sua vida. Coisas maravilhosas vão acontecer. Sabe, irmãos, e nós vamos aqui, ó. Deus vai operar enquanto a gente está cantando. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. E permita que o Senhor ministre o seu coração. Permita que o Senhor opere na sua vida. Em nome de Jesus. Podem orar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento.
somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, te apresentar, Pai, essas situações tão difíceis, problemas grandes, problemas impossíveis às vezes, Pai, aos nossos olhos para serem resolvidos, mas Deus, nós confiamos, nós temos um Deus que trabalha no impossível, nós temos um Deus que abre portas, nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que restaura, nós temos um Deus que traz vida àquilo que estava morto, nós temos um Deus que opera. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, faz acontecer, faz coisas novas. Senhor Deus, visita esse teu filho, essa tua filha que está se levantando aqui hoje para buscar o Senhor, para te adorar, para celebrar o teu nome. Pai, às vezes o diabo quer que essa pessoa fique triste, cabisbaixa, desista, mas não, o Senhor está dando, Pai, um novo ânimo, uma nova força, porque Tu és um Deus todo-poderoso. Senhor, nós Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Pai, leva essa igreja a orar,
Nós vamos entrar num período de jejum. Pai, que seja algo tão extraordinário, que nas casas, nos cultos, Pai, culto das crianças, dos adolescentes, dos jovens, o culto aqui de domingo, Deus, que haja uma glória extraordinária neste lugar. Vai trazendo pessoas. Senhor, opera na nossa vida. Nós te agradecemos, Deus, por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Sim, eu ia te chamar. Fica aqui já. Glória a Deus. Irmãos, pode acender a luz? O pessoal está recebendo oração, só quero falar uma coisa. Pessoal, nós percebemos, tem muita gente chegando na igreja. Então, se você ainda não é líder de célula, se você ainda não está numa célula, eu vou pedir que os líderes de célula, os pastores, nos ajudem a acolher. Se você trouxe alguém, leve essa pessoa para a sua célula, tá bom? Irmãos, domingo nós temos um culto às 9 da manhã, nós temos um culto às 19 horas. Traz pessoas, vem no da manhã, vem no da noite, convida o povo. Se não pode vir num, vem no outro, mas permita que Deus possa trabalhar na sua vida. Pastor Carlos vai orar encerrando o culto. Terça-feira, se Deus quiser, eu estou fazendo aquela viagem lá para a Ásia. Olha só, que doideira. Eu vou visitar uma família muito querida nossa lá, e eu peço que você nos acompanhe em oração, tá bom? Uma semaninha, você não vai nem perceber.